Os seus adversários têm sido feitos chefes. Os seus inimigos prosperaram, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro, na frente do adversário. Nosso inimigo é Satanás, são os anjos caídos, são os demônios. Em vez de buscar o Criador, o nosso Pai, foram atrás dele dentro das quatro paredes. Ele não está dentro das quatro paredes. Então, quando você vai buscar dentro do seu quarto, na sua sala, onde quer que você esteja, dentro de você mesmo, você vai encontrar ele, porque ele quer morar dentro de você. É o que Yahushua falou: quando orares, feche a sua porta e ali ora ao seu Pai em secreto. Em secreto ele te ouvirá. Mas as pessoas vão atrás do homem. Você não encontra na Bíblia mandando ir atrás de homem. É atrás do Eterno. Busca ele está te ouvindo. Ele está olhando para você, querendo que você busque ele dentro de você. Não é fora. Fora você vai encontrar Satanás. Ele é a palavra. Mas as pessoas não vai ler a palavra, vai buscar o homem para ler para ela. Então, vai você mesmo ler, vai você mesmo buscar. Não seja preguiçoso. Guarda um tempo para isso, mas só pensa em correria. E quando vai buscar, perder seu tempo dentro de quatro paredes. Nem sabe se o cara está falando a verdade. Porque não lê? Lê a palavra lá e explica tudo errado. Não foi nem Deus que deu aquela inspiração para ele. Então você mesmo vai buscar, e Deus vai te dar o conhecimento. E é como diz aqui, ó, os seus adversários têm sido feitos chefes, os seus inimigos prosperam. Então você vai lá nas quatro paredes buscar o Eterno, mas o Eterno não está lá. Quem está lá? Satanás. E aí os anjos caídos viram o chefe de vocês. Tudo que eles falam lá, vocês obedecem. Tem até falso profeta aí que mandou o povo comer capim, e o povo foi comer capim. Onde na palavra do Eterno está mandando fazer isso? Essas pessoas acabam sendo insensatas. E aí quando obedece eles, os seus inimigos prosperam, porque vocês estão obedecendo os demônios. E o objetivo dos demônios é condenar sua alma ao lago de fogo. E se você está obedecendo à morte, você vai ir para lá. Tem que obedecer a palavra do Altíssimo. Ainda diz que os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. Não foi buscar o Eterno, foi buscar o adversário. Foi buscá-lo no cativeiro, ali um cativeiro. E da filha de Sião já se foi toda a sua formosura. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto, e caminham sem esforço adiante do perseguidor. Ou seja, fica ali seguindo ele, a sua vida é guiada por ele, na frente do perseguidor. Ou seja, você está servindo a ele, ele está mandando você ir para onde ele quer. E no fundo, levando você para o buraco, está levando você para o lago de fogo. Se um cego guiar um cego, ambos cairão na cova. Preste atenção na palavra do Eterno, ela é a salvação. Ali está a salvação. Aí como vocês vai atrás dos falsos profetas, vocês não acham pasto e caminham sem esforços. Por quê? É facinho ouvir o homem lá, ouvir alguém que está dando a sua interpretação, alguém que já está dando um entendimento, é muito fácil. E é mais fácil ainda ouvir alguém que está falando a respeito do que você quer ouvir, não está falando contra o seu pecado, contra a sua vida mundana, contra os seus deleitos cotidianos. É muito fácil ir nas quatro paredes e ficar ouvindo o que você quer ouvir. E é exatamente por isso que você não vem para a palavra. Porque aqui é correção e disciplina. A palavra do Altíssimo vai te disciplinar para que você seja conforme a palavra do Altíssimo diz. Aqui você vai largar seus pecados, vai largar essa vida mundana e vai começar a viver em espírito e em verdade. E você vai renunciar à sua vida, vai renunciar a esse mundo, mas por consequência você vai receber o reino dos céus. Deixa o Espírito Santo dar uma explicação. Na verdade, você lá com o seu pastor, o seu obreiro, ou sei lá mais quem quer que seja, que você anda ouvindo, que alimenta os seus desejos, suas vontades, seus sentimentos, alimenta seus pensamentos, suas ideias, seus entendimentos, que tudo isso é o seu demônio, então alimenta o seu demônio. Então o que o seu demônio vai achar de ruim nisso? Vai alimentar o seu Natal, o seu Ano Novo, a sua festa de São João, vai alimentar o seu aniversário, vai lhe elogiar com a sua boa aparência, vai lhe elogiar porque você está prosperando, porque você está conseguindo, porque você já tem o suficiente, mas você quer mais. Então lá
o anjo caído no pastor, vai alimentar o demônio em você, com tudo que ele quer. Porque exatamente os demônios estão nessa terra, nos corpos de vocês, para viverem, para terem uma vida ativa no reino de Lúcifer. E Lúcifer como Deus. Então, os pastores anjos caídos e falsos profetas, que são anjos caídos também, eles só vão dizer o que agrada ao demônio. Tudo que agrada aos demônios, eles vão dizer, porque eles são demônios também. Então, demônios falam a mesma linguagem de demônios. Demônios agrada demônios, porque é o reino de Lúcifer. Então, não tem porquê. No reino de Lúcifer, alguém vem falar contra os anjos caídos nos corpos de carne ou contra os demônios nos corpos das pessoas. Não tem quem venha falar contra. Não tem quem se levante contra, porque não tem contra. Tudo é demônio em corpos de carne. Seja que nasceu em um corpo de carne, seja que habita em um corpo de carne. Então não tem quem se levante contra. Então não tem quem venha falar nada. Tudo está bom, tudo está belo, tudo vai bem. Então, na palavra do Eterno, com o Espírito Santo ministra, com o azeite na lâmpada, o Espírito Santo vai falar do demônio, vai falar quem está no seu corpo, vai falar quem é seus sentimentos, vai falar quem é suas vontades, vai falar quem é seus desejos, vai falar quem é seu pensamento que fala no seu corpo, vai falar tudo. Então isso, o demônio vai fugir com você. Você é a alma consciente que habita nesse corpo de carne, mas o demônio está aí com você. Então o demônio vai fugir com o seu corpo. O demônio não vai querer ouvir. O demônio não vai querer sair do seu corpo. O demônio não vai querer perder o seu corpo. O seu corpo é a casa dele, é onde ele habita, é onde ele vive nessa terra. Porque você é alma vivente. O seu alimento é a palavra do Eterno. Então, porque você é alma vivente, que o seu alimento é a palavra do Eterno, você fugiria do Eterno. Por quê? Você fugiria da palavra. Por quê? Você fugiria do Eterno, das correções, das disciplinas. Então, por que o demônio foge? Então, alma vivente, não é você que foge do Eterno, não é você que corre do Eterno, não é você que foge da palavra, nem tampouco dos dois canais. Quem foge é o demônio, alma vivente, porque é ele que não quer que você, consciência, seja informada de nada. Acorde, entenda a realidade de tudo para você, consciência, aceitar a palavra, voltar para a palavra, voltar para o Eterno, se reconciliar com o Eterno e você, consciência, por todo o entendimento que você tiver da palavra, colocar esse demônio para correr do seu corpo. Então, quem foge do Eterno, da palavra e dos canais, não é você, alma vivente, não é você, consciência eterna, é o demônio no seu corpo. É por isso que quem foge da palavra não é você, mas agora, consciência, você está ouvindo e você tem a possibilidade e a condição de ouvir quem fala tudo o que nunca, jamais, homem algum, mulher alguma, teria possibilidade de se levantar nessa terra e falar contra Satanás e contra o reino dele e expor os demônios na carne, os que nascem em um corpo de carne e os que habitam nos corpos das pessoas. Quem em um corpo de carne, quem nessa terra faria tal ato, faria tal coisa, traria essa realidade aos olhos, a clareza do morador da terra? Quem traz é o Espírito Santo, o Criador, o único Criador, o Eterno. É Ele que traz, porque Ele pode trazer, Ele pode falar e ninguém pode lhe parar, ninguém pode lhe impedir. Então, anjos arrependidos, o Eterno pode trazer essa realidade para vocês, todo esse conhecimento para vocês, com uma única esperança, que vocês aceitem a verdade e a oportunidade que vocês têm de se libertar dos demônios nos corpos de vocês, que unicamente a palavra e esses dois canais é que tem o poder, a possibilidade e a capacidade de informar vocês, para que vocês não estejam mais enganados, não sejam mais enganados e não aceitem mais esses demônios nos corpos de vocês, tendo uma vida ativa no reino de Lúcifer, o anjo caído. Porque a vida ativa dele nos corpos de vocês
condena vocês ao lago de fogo. Então é por isso que o Eterno, o Espírito Santo e Yahushua tiveram essa tarefa de nos últimos dias se manifestar na terra para trazer essa verdade aos anjos arrependidos, para que vocês se libertem dos anjos caídos e dos demônios nos corpos de vocês, pela verdade, a verdade que liberta, a palavra do Eterno. Lembre-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e dos seus exílios, de todas as suas mais queridas coisas, que tivera desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão dos adversários, e não havia quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram o escárnio da sua ruína. Então aqui o Senhor está falando, olha para a sua vida como ela está ruim, está acontecendo várias aflições, você está se afligindo com muitas coisas, não está nada dando certo, mesmo você indo lá naquele local, mesmo você dizimando, subir no monte, obedecendo o falso profeta, fazendo tudo, e sua vida não prospera, você não se levanta, você continua sempre caindo. E o Eterno está falando, olhe para a sua vida, porque aquele que está firmado na rocha e tem o Espírito Santo, não busca nada desse mundo. Essa pessoa não cai, Satanás não tira ela da palavra mais, essa pessoa está feliz, ela tem tudo. Mas você aí que fica ouvindo o falso profeta, fica sempre se afligindo, buscando as coisas materiais e suas conquistas nunca vêm. Olha para você, por exemplo, quando alguém lhe faz o mal, o que brota dentro de você. Você mudou essa natureza? Essa natureza é de Satanás. Você fala que está buscando Deus, está indo lá buscar Deus, mas sua natureza continua a mesma. Você não mudou nada. Qual a diferença que você tem do mundano para você? Nada, porque a natureza continua a mesma. Lá dentro está o inimigo, está Satanás, usando você e você não percebe. Porque essa raiva, essa ira lá, essa coisa de alguém fazer o mal e você também querer fazer o mal, esse é dele. É ele que está aí, não é você. Quando um traficante sai do meio de um tiroteio ileso, ele dá glórias a Deus, fala que Deus estava com ele. O traficante, ele trata muito bem o filho dele, os comparsa dele, mas agora deixa aparecer o inimigo dele. O traficante vai fazer o mal. E aí você tem a mesma natureza que essa pessoa. Só porque você acha que vai para a sinagoga, ouve o falso profeta e lê a Bíblia, você é diferente, você é igualzinho, tem a mesma natureza. Lembra o que Yahushua falou lá a respeito dos galileus? Onde Pilatos pegava o sangue dele e misturava nos sacrifícios? Ou quando a torre de Siloé caiu em umas pessoas lá e elas morreram? E Yahushua fala, vocês pensam que eles tinham mais pecado do que os outros lá? Se não se converterem e se arrependerem, todos perecerão. Então o seu arrependimento está aqui na palavra. Quando você vem se alimentar dela, começa a obedecer e o seu entendimento se renova. E essa natureza maligna de Satanás que vem através do entendimento terreno, muda. E aí quando acontece alguma coisa que era para você ficar com raiva, mas agora você tem a natureza do Eterno, você não fica com raiva mais. Não flui mais maldade no seu coração. Você perdoa, você ama o próximo, você faz o bem, você tem a mesma natureza que o Eterno. Mas para alcançar a natureza dele, você tem que vir para a palavra. Não é ir para o falso profeta. Porque aquele homem não fala a palavra do Eterno, ele fala a palavra do mundo. Ele te dá entendimento mundano. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra do Altíssimo. E se o cara não está falando a palavra do Altíssimo, como é que você vai receber a fé? E lembrando que fé não significa acreditar. Fé é o entendimento. Quando você vem ler a palavra do Altíssimo, o Espírito Santo te abre a palavra, te esclarece, aí você entende e vive de acordo com esse entendimento. E aí conforme você vai obedecendo, na marra, aí a sua inclinação muda para o Espírito, aí já não vai ser mais na marra. Vai ser fácil, porque agora você tem a natureza do Eterno, então fazer o que agrada a Ele é da sua natureza. Agora, quando você tem a natureza maligna de Satanás, você tem dificuldade para obedecer. Mas você tem que vir mesmo assim, porque a palavra diz assim, que desde o tempo de João o Batista, o reino do céu se apodera à força. E os que usam da força se apoderam dele. Então você tem que vir na marra para você ter o entendimento e aí o Espírito Santo vem te ajudar a terminar a obra. Porque está escrito, aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. E também diz que o Pai coloca em vós tanto o querer como o efetuar a sua boa vontade. O Espírito Santo vai esclarecer conforme aí o que estamos falando. Então, o Espírito Santo quer chamar a atenção dos anjos arrependidos para observar nessas denominações e avisar para vocês.
Normalmente quem prospera aí são os anjos caídos. Normalmente quem prospera nessas denominações são os anjos caídos, porque a apostasia é a igreja de Lúcifer, Samael, Jesus, é exatamente para os anjos caídos, para eles ter uma farsa de uma religião falsa fingida, que não tem nada a ver com o Eterno não está aí, o Espírito Santo nunca esteve aí, e o anjo caído Lúcifer, Jesus, se passar por esse Salvador aí, que a salvação dele é o lago de fogo, para todos que estão aí, porque todos são anjos caídos, não tem salvação, não tem vida eterna, então eles prosperam, os anjos caídos prosperam, porque Lúcifer quer que eles prosperem, porque é tudo do bando dele. Então, os anjos arrependidos, o que eles fazem aí? Eles são apenas uns miseráveis infelizes que vivem rastejando aí no chão, esperando por uma fé que eles nunca vão ter para prosperar. Porque sempre os anjos caídos vai ter uma desculpa. Você não tem fé, é por isso que você não consegue. Então, os anjos arrependidos se rastejam aí pelo chão, atrás de uma fé que eles nunca vão ter, porque os anjos caídos não querem mesmo que eles prosperem, porque eles têm que viver aí alimentando uma esperança que eles vão conseguir, porque eles veem os anjos caídos ter, e eles apenas alimentar a esperança de que um dia vão conseguir, mas a fé deles não é o bastante para eles conseguir, então eles vão se rastejar em uma fé que jamais eles terão e que nunca conseguirão ter o que os anjos caídos têm. Então eles vão viver olhando, observando os anjos arrependidos, almejando, querendo, mas essa fé deles é impossível. Jamais eles terão, jamais eles conseguirão. Porque aí o que acontece não é fé, é dinheiro mesmo. Então os anjos arrependidos, que dinheiro eles têm? E quem vai dar dinheiro para eles? Os anjos caídos, eles têm os seus meios de conseguir para enganar os anjos arrependidos, alimentando neles uma esperança que pela uma fé falsa, que aí não existe fé, fé em quem? Que um dia eles vão conseguir. É por isso que eles não conseguem, porque essa fé deles nunca alcança o limite para eles conseguirem. Porque essa fé seria o quê? Baseado em quê? Não é no eterno, não é o eterno. Então, quem estaria por trás dessa fé que os anjos caídos quer que eles tenham? Em quem? No Jesus Lúcifer? Não. O Jesus Lúcifer, ele sabe trabalhar muito bem. Sempre quem vai ter é os anjos caídos para alimentar a esperança. Porque os anjos arrependidos vê, eles têm, então eles alimentam a esperança que um dia terão, mas não terão, porque essa fé não existe para eles conseguir. Porque o anjo caído decidiu assim, que os anjos dele têm, e os anjos arrependidos apenas almeja, deseja um dia ter, mas nunca terão. Então porque eles pegam a palavra do Eterno e colocam aí dentro como uma religião, aí eles vêm com essa palavra fé, que isso não existe para eles. Eles vivem do que vê, do que pega, do que sente. E a palavra do Eterno é exatamente o contrário, não vê, não pega, não sente. É o Eterno que faz acontecer. O anjo caído não tem essa possibilidade de fazer nada acontecer. Então eles vivem do que eles veem, do que eles pegam, do que eles sentem, de vista. O sistema é a mesma coisa do anjo caído. O sistema de governo do anjo caído é a mesma coisa. A religião é a mesma coisa. O sistema de governo é a mesma coisa. Os anjos caídos é quem tem sempre. Eles é que serão os empresários, eles é que serão os donos, e os anjos arrependidos serão apenas empregados, não vão passar além de empregados, porque o anjo caído, Samael, Lúcifer, Jesus de vocês aí, o Salvador de vocês, no reino dele, da ciência do bem e do mal, quem vai ter é os anjos dele, é quem ficou do lado dele. Porque os anjos que se arrependeram lá em cima, no reino do Eterno, e tiveram a infelicidade de nascer nessa terra e estar em um corpo de carne, são considerados traidores para eles. Traíram eles,
Então eles não vão dar boa vida a anjo caído aqui na terra, que são considerados como traidores deles. O anjo arrependido é para ser um escravo, é para ser um miserável, é para ser um sofredor, é para ser um infeliz. Um infeliz. Porque pelos anjos caídos e Samael, o anjo caído, eles não passam disso, porque são traidores. Se arrependeram, ficaram do lado do Eterno. Então, para o anjo arrependido, que for sábio, que tiver um raciocínio coerente, que tiver uma consciência saudável, ouvir os 2 canais, azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra, vão saber o porquê eles vivem assim nessa terra. E vão saber qual o devido lugar deles. Vim para o Eterno, vim para a palavra, vim para os 2 canais e viver pela fé. Porque a palavra diz, o meu justo viverá da fé. Da fé. Porque se for viver nesse mundo dependendo do anjo caído, Samael, e dos seus anjos caídos, que nasceram aqui em corpos de carne, vocês não vão passar de miseráveis sofredores. E se vocês for para a religião deles, as denominações deles, mais pisados vocês serão, por uma fé que vocês nunca vão ter e vocês nunca vão conseguir o que os anjos caídos têm lá e o que eles conseguem lá. E pelo lado, isso não é ruim para vocês. Isso não é ruim para vocês lembrar do Eterno. Para vocês se lembrar do Eterno. Porque quando uma coisa está muito boa, está fluindo demais, está dando muito certo, é possível não lembrar do Eterno. Mas quando as coisas estão horríveis, péssimas, de mal a pior, o Eterno espera que se lembre dele. Vocês lembram do filho pródigo? Quando pegou o dinheiro e foi embora, enquanto tinha dinheiro estava tudo bem. Depois que o dinheiro acabou, aí ele se lembrou de voltar para casa. Mas vocês, no reino de Samael, o anjo caído, vocês nunca terão dinheiro, nem uma vida próspera, igual os anjos caídos. Vocês podem se matar de trabalhar, ser igual burros de carga no trabalho, derramar o suor de vocês. Mas vocês serão cheios de dívidas. Vocês não passarão de devedores. Para vocês ter alguma coisa que vocês vê os anjos caídos ter e vocês almejar chegar perto deles. Vocês vão trabalhar muito. Vocês vão suar muito. Vocês vão dar muito duro. E vocês vão se encher de dívidas. Vocês não vão passar de endividados. E vocês não colocarão a cabeça no travesseiro para dormir em paz. Porque as dívidas não darão paz a vocês. Então não queira imitar os anjos caídos. Não queira ser semelhante a eles, nem parecido com eles. Porque o fim deles está chegando. O lago de fogo está chegando para eles. Então vocês aceitem o conselho do Eterno. Aproveite da situação miserável que vocês vivem mesmo, da situação de sofrimento que vocês vivem mesmo, e se voltem para o Eterno, se voltem para o Pai. Vejam a situação daquele menino, estava prestes a comer as bolotas de porco, o filho pródigo. O que ele fez? Se lembrou do Pai. Então vocês se lembrem do Pai de vocês, se lembrem, porque a vida de vocês, no reino de Samael, o anjo caído, o reino da ciência do bem e do mal, e no meio desses demônios todos que nascem no corpo de carne, e os próprios demônios nos corpos de vocês, vocês não vão passar de miseráveis escravos de Samael, miseráveis escravos dos anjos caídos. Atente à voz do Eterno, incline os ouvidos de vocês à voz do Criador, Criador de vocês, o Pai de vocês, para que vocês possam se preparar, trocar as vestes de vocês, vestirem roupas limpas, se lavarem do pecado, se purificarem do pecado. O pecado são os demônios nos corpos de vocês. Só a palavra do Eterno limpa vocês, purifica vocês e arranca o demônio do corpo de vocês e torna vocês livres e tira a escravidão da vida de vocês e liberta vocês dos demônios. Venham para os 2 canais, venham para a palavra e vocês serão libertos dessa escravidão dos demônios escravizando vocês e dos anjos caídos tirando proveito da vida de vocês, humilhando vocês, pisando vocês. Não façam isso com vocês mesmos. Vocês não precisam disso. Acabou o sofrimento de vocês. Vocês têm um Pai, vocês têm um reino,
vocês precisam voltar para casa. E Yahushua veio exatamente para, pela palavra, libertar vocês dos demônios, para vocês se tornarem limpos, para vocês se tornarem puros e voltar para casa com o Eterno. Olha, o Espírito Santo já está subindo, o Espírito Santo já está indo, mas precisava tratar com vocês sobre este assunto que vocês não sabiam, mas agora vocês sabem. Então o Eterno espera um grande retorno de vocês, da parte da compreensão, da parte do entendimento e da parte de aceitar tudo que o Eterno fez por vocês, em mandar Yahushua para libertar vocês dos demônios, salvar vocês do lago de fogo, a segunda morte, e vocês poder voltar, poder subir com o Espírito Santo, voltar para o reino do Eterno, voltar para casa, voltar para o lar, voltar para o Pai de vocês. É assim que o Eterno trata vocês. Pai de vocês, Criador de vocês, anjos arrependidos. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. Então, como Jerusalém, que no caso são vocês, as pessoas, né? Pecou como? Não veio para a palavra do Eterno, para que pela palavra do Eterno o Espírito Santo te mostrasse o caminho correto. Porque a palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim quem? Yahushua HaMashiach. E Yahushua, ele é a palavra do Altíssimo. Então ninguém vai ao Pai se não for pela palavra. Se você não vem ler, como é que você vai saber o caminho? E aí, por vocês irem no homem ouvir sobre Deus, porque a palavra do Altíssimo ele não fala, aí vocês ficam errantes, vagabundos, não sabem para onde vai, porque vocês estão aprendendo sobre as trevas, o entendimento terreno. E esse entendimento terreno cega os seus olhos e vocês não conseguem ver o caminho, porque vocês estão no escuro. E se você anda no escuro, tem o tropeço. Assim como a lua, quando você vê todo aquele brilho dela lá, mas à noite ela não clareia nada, continua escuro. Então vocês estão sendo guiados pela luz da lua. Vocês acham que aquele homem tem o brilho, tem a luz do Eterno, mas ele não tem. A luz que ele solta ali para vocês é trevas, porque não lhe abre os olhos, não aclara o caminho. E aí vocês acabam caindo, andando errantes. E por vocês andarem nos caminhos que eles ensinam, pois eles lá ensinam mundanismo, vida na carne, prosperidade, sempre nas suas pregações é voltada para este mundo aqui e uma vida na carne. E mais uma vez falamos aqui. Vida na carne é quando você anda no entendimento terreno que você recebe aqui no mundo, seja pelos falsos profetas, escola, faculdade, livros, conversa entre amigos, um filme, novelas, animes, música, seja o que for que você aprendeu aqui no mundo, é de Satanás. E aí você anda nesse entendimento mundano e também é guiado por seus desejos, suas vontades, sentimentos e pensamentos. E a palavra diz que quem coloca essas coisas no corpo é Satanás. E por você andar nessas coisas, você está nu. Você não está com as vestes nupciais da salvação. Porque a palavra diz que as vestes de linho fino são a justiça dos santos. E a justiça está aqui na palavra do Altíssimo. E como você não obedeceu a palavra do Altíssimo, pois você não ouviu e não veio aqui ler, então você não vai saber o que é para obedecer. Você não sabe qual é a vontade do Altíssimo. E aí você continua nu e sujo, imundo, por causa do demônio. Com a palavra do Altíssimo, você se veste praticando ela. Então, quando você pratica a palavra do Altíssimo, você se veste de linho fino. Mas o que é que essas pessoas aqui fazem? Quando fala que elas voltam atrás, elas falam a palavra do Altíssimo, mas por trás elas não praticam a palavra. Ela só pratica a palavra naquela hora que está na sua presença. Por isso que as pessoas vão atrás do povo com aquelas vestimentas bonitas. Ali é só na sua presença, mas atrás só faz o contrário. Eles pregam aquelas palavras, mas não praticam. Só vão fazer tudo ao contrário, atrás, no escuro. Não está na sua presença, mas quando está lá em cima daquele púlpito, faz tudo bonito, fala tudo bonito, mas praticar nada. E também com os discursos deles lá, né? Eles fazem vocês terem uma vida mundana. E aí vocês vão para as quatro paredes querendo buscar o Altíssimo. E aí você está indo colocar a mão no arado. Só que com os discursos deles faz com que vocês olhem para trás.
E a palavra diz que aquele que coloca a mão no arado, mas olha para trás, não está apto para o reino do Eterno. E lá vocês nunca vão receber o reino do Eterno, porque eles não falam a palavra do Altíssimo. Eles pregam mundanismo, vida na carne. Deixa o Espírito Santo dar um esclarecimento aqui. Vocês dizem que, o Deus de vocês, porque o Eterno não. Mas vamos dizer o Eterno. Ele só quer o coração. Vocês por acaso sabem o que é o coração? Não, vocês não sabem. Se vocês soubessem, vocês não falavam. A prova que vocês não sabem é que vocês falam. O coração é o entendimento. Então, o Deus de vocês quer só o coração. Então, o seu coração tem uma malícia, tem uma maldade. Ele quer. O seu coração tem uma vontade de colocar uma roupa escandalosa. Então ele quer. O seu coração tem uma vontade de ir lá dar em cima do esposo da amiga. Então ele quer. Então, que coração é esse? Que entendimento é esse? Que só tem o mal, só tem coisa ruim. Sabe por quê? O Eterno diz essas coisas más, perversas, e ele quer, e o anjo caído quer, o Jesus de vocês, porque o Eterno não. O Eterno não quer um coração desse. Um coração corrompido, um coração cheio de maldade. O Eterno já disse, o coração é o entendimento. Então vamos falar mais claro. O seu entendimento só tem maldade, só tem malícia, só tem perversidade, só tem vontades ruins. Você só quer o mal. O que seria o mal? Você andar com fuxico e fofoca é coisa boa? Você andar falando mal dos outros é coisa boa? Você andar com vingança, querendo se vingar dos outros, querendo mal para os outros, isso é coisa boa? Esse entendimento é bom? Vamos falar mais sério. O entendimento é o coração. Então, quem que é esse coração? Cheio de vingança, cheio de maldade, um coração que não perdoa, um coração que se vinga, um coração que quer o mal. Quem quer esse coração? Quem quer esse entendimento aí? Lembra quando Yahushua disse que a contaminação está no coração do homem, que no coração está o adultério, está o roubo e outras coisas mais. Tudo está escrito lá. Então, quando Yahushua falou do coração, ele falou do entendimento. No entendimento do homem, está tudo que ele deseja fazer. Está tudo que ele entende de fazer e de querer. Quando a palavra esclarece que é um demônio no seu corpo, então o que um demônio vai querer de bem? O que um demônio vai querer de bom? Então, por que dizer só quer o coração? Então, por que o Eterno queria um entendimento aonde é de um demônio? Por quê? Quem quer esse entendimento que é de um demônio é o próprio demônio, Lúcifer. Então, quem é o Deus de vocês? Lúcifer. Então, quando no entendimento de vocês é um demônio, então quem é que quer esse demônio? Ele, porque também ele é um demônio. Então, quando vocês dizem que Deus só quer o coração, Deus só quer o entendimento que vocês têm, que o coração é o entendimento, Deus só quer o entendimento que vocês têm. Então, se você tem um entendimento de roubar, quem quer o entendimento de roubar? O anjo caído, Lúcifer. É esse Deus aí. Você tem um entendimento de andar nua, mostrando todo o seu corpo para seduzir os homens. Quem quer esse entendimento aí? O anjo caído, Lúcifer, o Deus de vocês. Então, quando vocês falar alguma coisa, procure entender. Procure saber, não fale da boca para fora como uma cópia, copiando o que todos dizem, sem ninguém entender nada. O Eterno nunca vai querer um entendimento de demônio, um entendimento maligno. Então, o Deus que vocês dizem que só quer o coração de vocês, o entendimento de vocês, é Lúcifer, o anjo caído de Jesus. Porque no coração de vocês vai ter um entendimento de um demônio que pertence a ele. Então, o que é dele, ele quer. Agora, o Eterno não. E outra coisa, quando vocês vêm falando de amor ao próximo, o que vocês entendem de amor ao próximo? O que vocês entendem de amor ao próximo? Vocês não sabem nada de amor ao próximo. Quando uma pessoa é obediente à palavra do Eterno, é um filho do Eterno, é salvo, ele é o amor, porque a palavra é amor. Então, ele pode amar alguém, ele pode passar o amor para outra pessoa. Mas quando não tem a salvação, não tem a vida eterna, não tem a palavra do Eterno, que amor ao próximo vai ter? Então, o amor ao próximo é quando você tem o amor. O amor é o Eterno. O amor é a palavra dele. O amor é Yahushua, que ele mandou aqui na terra para morrer por você. Então, quando Yahushua está em você, você é um salvo, é um obediente, é um praticante da palavra, é um filho do Eterno. Então você tem capacidade de amar alguém.
Amar alguém como? Levando o amor, a palavra, para salvar aquele, igual você foi salvo. Agora, quando você não tem Yahushua, você não tem a palavra, você não é obediente, você não é salvo, o que você vai dar? Que amor você tem para dar? Então, vocês não falem frases repetidas de alguém que falou sem entender, sem saber, sem conhecer, apenas para vocês repetir e se apoiar em uma repetição que vocês não sabem nem o que diz. Quando vocês vão ter amor ao próximo? Quando vocês tiver o amor, quando vocês tiver a palavra. A palavra é amor. Quando vocês tiver a palavra que é amor, aí vocês conseguem amar alguém. Porque vocês sendo salvos, através de você, a palavra salvará outra pessoa através de vocês. Isso o Eterno esclarece sobre o amor. Para quando vocês falar agora de amor ao próximo, vocês entender que sem a palavra do Eterno, vocês não têm capacidade de amar ninguém, porque vocês têm a natureza de Satanás, todo o entendimento de Satanás. Não tem condições de alguém amar o próximo com a natureza de Satanás. Agora, quando vocês tiverem a natureza da palavra do Eterno, o entendimento do Eterno na mente de vocês, aí vocês poderão amar alguém, porque o Eterno amou vocês primeiro. Então, quando o Eterno ama alguém primeiro e essa pessoa recebe do amor dele, ele capacita ela a amar outro e mais outro. Porque o amor é a salvação, é a vida eterna. Então, um salvo consegue amar outro, levando a salvação para ele. Esse é o verdadeiro amor. Não aquele amor de caridade, levar uma comida, levar uma roupa, levar uma ajuda material, mas a alma vai para o lago de fogo. Então, o que você fez por essa pessoa? Você não fez nada. A alma dela vai para o lago de fogo do mesmo jeito. Então, o dia que você tiver o amor, a palavra do Eterno, você for salvo, aí a palavra é quem vai, através de você, salvar outro do lago de fogo. Esse é o verdadeiro amor. E a prática, a obediência à palavra. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim, por isso foi surpreendentemente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido. Ou seja, essa pessoa, a sua imundícia está na sua saia. Que ela se esconde atrás da vestimenta. Quer dizer, você olha para ele, está bonito, está bem vestido, falando bem. Ele pega a palavra de Deus, que é a vestimenta, e fala. Só é que embaixo da saia, aquela saia está sujeira. Ele não se lembra do dia do seu fim. Ele está procurando só coisa desse mundo, caçando coisa desse mundo, querendo prosperar nesse mundo. Então, ele só está querendo se vestir bem, se apresentar bem, falar a palavra do Altíssimo, mas eles não procuram obedecer, não procuram a salvação, não fala da salvação para as pessoas. Fala em se vestir bem nesse mundo, andar bem nesse mundo, se apresentar bem nesse mundo. Mas quando ele for abatido, ele vai ver a vergonha que está embaixo da saia dele. Então, enquanto que ele está lá de terno, com uma Bíblia na mão, lá por dentro está a morte. Aquela pessoa está morta. E a palavra, Yahushua falou assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem longos filactérios e alargam as suas franjas das suas vestes. Então, na frente dos homens, aquelas pessoas, não só os falsos profetas, mas os hipócritas, na frente dos homens é obediente, ama o próximo, faz tudo certinho, mas quando não tem ninguém olhando, ou até quando tem alguém olhando, lá dentro está maquinando mal, está com raiva do irmão, mas na frente do irmão finge que está perdoando, finge que é uma boa pessoa, mas é tudo mentira. E por que tudo essa mentira? Porque ele quer mostrar para o homem que ele é bom. E ele acaba se esquecendo de que a glória vem do Eterno. Então, embora ela esteja ali na frente dos homens fazendo toda aquela bondade, o Eterno está vendo lá no coração dessa pessoa. E essa pessoa não tem juízo para ver que quem tem que ver as minhas boas obras é o Eterno, não é os homens. Porque quem vai me salvar? É os homens? É os homens batendo palma para mim e glorificando o meu nome? Não,
é o Eterno, é Ele que vai me salvar. Então a palavra do Altíssimo tem que estar no nosso coração. Nós temos que obedecê-las e não ficar fingindo que somos obedientes. E continuando, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Eles adoram quando vem alguém falando, pastor, pastor isso, pastor aquilo. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Machia, e todos vós sois irmãos. Então quem tem que ser o seu mestre não é um homem, é a palavra. É ela que vai te guiar para a verdade, é ela que te leva ao Altíssimo. Agora, se você ficar indo ouvir o homem, ele não fala a palavra do Altíssimo, e todo esse caminho que você vai percorrer ouvindo ele, é para perdição, porque aquele homem não fala da vida eterna, ele fala da morte eterna. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Machia. Então, quem é o seu mestre? É a palavra, não é o que o homem está dizendo. Você não tem que dar ouvidos ao que aquele homem está falando, mas o que a palavra diz. E se você tiver a palavra do Altíssimo no seu coração e ver aquela pessoa falando errado, você vai ficar com a palavra que ele disse ou com o que está escrito? Quem vai te salvar? O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aquele homem faz o quê? Fica lá em cima do púlpito, acima dos outros, só ele fala, só ele manda, ele é o maior, ele é o grandão lá, e se alguém fala que ele está fazendo alguma coisa errada, ele vai lá e começa a humilhar a pessoa na frente dos ouvintes lá, e se continuar manda a pessoa embora. Ou ele vem com aquelas desculpas lá, né? Ah, você não está dando dízimo, então você não vai ser abençoado, eu não vou orar por você. E aí acabam nesse covil, esse prostíbulo de Satanás. E aqui continua falando assim, ó, em Jeremias. Por isso foi surpreendentemente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição. Então, se você estivesse lendo a palavra do Altíssimo e obedecendo ela, a palavra diz assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, será amado de meu Pai, e eu e ele viremos e faremos morada nessa pessoa. Então o Espírito Santo vem e começa a habitar nessa pessoa, e quando ela vem se alimentando da palavra, o Espírito Santo começa a dar entendimento, e a pessoa vai obedecendo, se alicerçando nesse entendimento, até nascer de novo. Só que a pessoa que não está obedecendo, não tem o Consolador. E quando aconteceu o arrebatamento, o Consolador leva a noiva e os convidados para o reino celestial. E aí a terra aqui vai ficar sem o Espírito Santo. E aí agora, a única salvação sua, daqueles que ficou, está aqui no canal Azeite na Lâmpada e também no Espírito Santo ministra. Aí você pode dizer assim, mas eu preciso de uma pessoa para me ensinar. Só é que a palavra de Deus, em 1 João, diz que você tem a unção do santo. Quando o Yahushua morreu na cruz e subiu, ele mandou de volta o Consolador. Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção do santo, que é ele. Então é ele que nos ensina. Eu não necessito de ninguém para me ensinar. Nós temos de mandar a pessoa, enviar ela para a palavra do Eterno. A pessoa não precisa ficar no meu pé para me ensinar ela. Não, ela é livre. É ela e o Espírito Santo. Se ela buscar o Espírito Santo, ela vai ficar livre. Só ela e o Espírito Santo aprendendo. Você apenas vai agora enviar os outros, ensinar os outros, vir para a palavra do Eterno. É assim que ele nos ensina. O Yahushua falou para os discípulos, ide fazer discípulo. Ou seja, vai levar a pessoa a ele. Porque as pessoas foi ele que comprou. Não foi outra pessoa que comprou. Então eu tenho que levar para ele o que é dele. Ele é a palavra. Então quando houver o arrebatamento e não tem aonde você se socorrer, vem para os 2 canais. Porque ali você vai ter o Consolador. Vai ter a palavra. Vai te dizer o que fazer. Não ir mais atrás do homem. Se você estava atrás do homem e ficou, que é que você vai querer mais atrás de homem? Usa a cabeça. Mas vós tendes a unção do santo, e sabei todas as coisas. E a unção que vos recebeste dele fica em vós,
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, mas como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, se você está aqui antes do arrebatamento, obedeça o Espírito Santo, vem para a palavra, vem aqui para o canal Azeite na Lâmpada, continua aprendendo o caminho e também vai no canal Espírito Santo Ministra, porque o canal Espírito Santo Ministra é o canal que ensina as pessoas a terem uma vida no Espírito para se preparar para o arrebatamento. Já o canal Azeite na Lâmpada é para aqueles que ficarem para a tribulação, porque como o Espírito Santo não vai estar na terra para abrir a palavra e dar entendimento, o Espírito Santo já deixa tudo pronto aqui, a água e a comida, para que as pessoas que vão estar com muita fome e muita sede se saciem e alcancem a vida eterna. A palavra de Deus também diz: se alguém vir até vós não trazendo essa doutrina, não receber em casa, nem comer com ela. Ou seja, comer significa ouvir a palavra daquela pessoa, se não trazer a mesma doutrina do Yahushua, a palavra de Deus. E quando for ler a palavra do Altíssimo, não adianta ficar pegando pedacinho por pedacinho, lendo um pouquinho e um pouquinho. Pega um versículo isolado, abre em outro livro, pega outro versículo isolado. Ou aquela prática que muitas pessoas fazem, abre a palavra aleatoriamente e o primeiro versículo que aparecer, ela acha que o pai está falando com ela. Não está. E não adianta também você pegar e for ouvir alguém que está lendo a palavra de pedacinho por pedacinho. Se começou no início do livro, por exemplo, de Mateus, vai até onde dá, e quando você for tomar a leitura novamente, começa da onde parou até terminar o livro. Acabou o livro, passa para o próximo e termina ele. Vai lendo continuamente, não fica saltando de um versículo para o outro, e não ouça ninguém que lê dessa maneira. Por quê? Porque a palavra diz assim, que vi da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Então quando a pessoa fica lendo a palavra do Altíssimo, saltando de um versículo isolado para outro versículo isolado, essa pessoa tem o espírito de rã, ela não tem o Espírito Santo. E aí como ela fica saltando de um versículo para o outro, aí quando ela junta os versículos no entendimento carnal e diabólico dela, aí surgem as interpretações. E é por isso que você vê essa bagunça no meio evangélico, católico, adventista, seja a religião que for. É porque o povo ele pega versículos isolados e em cima desses versículos isolados eles baseiam as suas doutrinas diabólicas, carnais e humanas, por causa do espírito de Rã, juntamente com o espírito do Antimachia.